Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, verso 17. Nós chegamos ao final dos 10 mandamentos. Chegamos ao final desta fase do livro de Êxodo, em que é entregue ao povo de Deus aquilo que é conhecido como lei moral, os 10 mandamentos, que já há algum tempo nós estamos estudando. Não quer dizer que hoje será o último sermão dessa série. Hoje nós começaremos a ver o que o 10º mandamento tem para nos ensinar e como ele tem tantas implicações em nossa vida, o 10º mandamento. Então abra sua Bíblia aí em Êxodo 20, verso 17, para que nós leiamos juntos o que diz a palavra do Senhor nesse texto. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Resumidamente, nós falamos que o 10º mandamento é: não cobiçarás. Nós vamos começar hoje, eu pretendo mostrar para os irmãos como é que esse 10º mandamento, a ordem de não cobiçar, ela é melhor explicada na Bíblia, e a partir do próximo domingo nós vamos tratá-lo de forma mais prática e tentando vê-lo no nosso dia a dia e como poder vencer este pecado que é a cobiça. Então vamos começar aí olhando para o texto e tentar saber o que este mandamento diz para nós e nos ordena e como ele está presente em nossa vida. Primeira coisa para nós entendermos o 10º mandamento é saber o que é cobiça. Então, o que é cobiça? Aí no seu boletim, se você abrir a página 2, lá onde tem os nossos símbolos de fé, você vai encontrar um pedacinho do catecismo de Heidelberg, a pergunta 113. E na minha opinião, o catecismo de Heidelberg traz a melhor explicação para nós a respeito do que é a cobiça. Pergunta 113 diz assim: o que exige de nós o 10º mandamento? Vamos ler? Leia comigo. Que nem o mais leve pensamento ou desejo contrário a quaisquer mandamentos de Deus jamais deveriam se levantar em nosso coração. Antes, devemos sempre detestar de todo o coração a todo o pecado e nos deleitar em toda a justiça. Então, essa resposta sobre o que nos ordena, o que exige o 10º mandamento, serve para nós para nos mostrar o que é a cobiça, conforme o 10º mandamento, e principalmente à luz de toda a Escritura, como ele aparece mais comumente, a palavra cobiça. A cobiça é um desejo muito forte que nós temos e que nos domina. Ela não necessariamente é ruim. Se essa cobiça, se esse desejo for destinado para, como nós lemos no Salmo, para Deus, isso é maravilhoso. Mas comumente a cobiça na Bíblia tem um sentido negativo. É um desejo que nos faz buscar satisfação fora de Deus, fora dos seus mandamentos, fora da obediência ao Senhor. Na cobiça, Deus deixa de ser o objeto do meu desejo. E eu, então, para satisfazer o meu desejo, eu deixo Deus de lado e prejudico o próximo. Algumas definições importantes você vai encontrar nisso que eu vou ler agora. De forma geral, cobiça significa um desejo sincero e forte a respeito de alguma coisa na qual todas as afeições são concentradas
e fixadas. Todas as afeições, todo o coração se compromete e se fixa no objeto do desejo. É aquilo que nós cobiçamos, isso é a cobiça. E isso não é necessariamente ruim. Conforme o 10º mandamento, e a maioria dos textos bíblicos, cobiçar é desejar desordenadamente, é colocar o objeto de desejo antes do amor e devoção a Deus e do amor ao próximo. Então, duas coisas são importantes aqui. A cobiça concentra todos os nossos desejos, todas as nossas afeições, vontade, emoção, razão, e se fixa naquele objeto, e isso vai fazer com que nós trabalhemos para alcançar aquilo que nós queremos. E segunda coisa, a cobiça tira Deus como objeto do nosso desejo, ela coloca outra coisa. É por isso que a cobiça, ela é idolatria. O reflexo da cobiça no coração de uma pessoa é justamente a idolatria. Deus não é mais a fonte da satisfação, não é o objeto do desejo, mas outra coisa ou outra pessoa passa a ser. Então, tendo a cobiça em mente, o que ela significa, nós podemos então responder a uma segunda pergunta, que é o que nós queremos fazer hoje. O que ordena o 10º mandamento? O que de fato o 10º mandamento está mandando nós fazermos? O que ele está proibindo e o que ele está mandando fazermos? O que ele nega e o que ele afirma? Então vamos passo a passo. Primeira coisa, de maneira direta e objetiva, este mandamento ordena que estejamos contentes e gratos com a providência de Deus para nós. Positivamente, o que o mandamento, ainda que não esteja escrito, está ordenando, é que nós não sejamos cobiçosos, e o fato de nós não queremos cobiçar outras coisas, é porque nós estamos satisfeitos. Nós temos satisfação em Deus. Nós cremos na sua providência e entendemos que a providência de Deus, seja material, emocional, física, espiritual, entendemos que a providência de Deus, ela é suficiente para nós. Nós aprendemos algo parecido quando falamos do 8º mandamento, que é a questão do roubo. Ter satisfação na providência de Deus. Saber que Deus é dono de tudo e Ele distribui tudo conforme lhe apraz para cada um de nós, na medida que isso é conveniente para nós e que glorifica a Deus. Enquanto não houver satisfação, enquanto nós não estivermos satisfeitos em Deus e em sua providência, sempre estaremos em busca de algo mais, de algo que pensamos que irá nos satisfazer. E quando Deus não é mais o objeto da nossa satisfação, nós então começamos a cobiçar e desejar descontroladamente outras coisas. Isso serve para todas as áreas. Então algumas pessoas vão pensar que elas, por sua insatisfação e por não colocar a satisfação em Deus, elas vão pensar que uma nova roupa trará aquela satisfação, vão pensar que um novo relacionamento trará aquela satisfação, um marido, uma mulher, um namorado, uma namorada. Podem pensar que uma nova cidade, uma nova casa, um novo emprego trará essa satisfação. Pode pensar que um filho a mais. Enfim, os objetos de desejo vão se multiplicar à nossa frente e nós cobiçaremos essas coisas enquanto nós não cumprirmos o mandamento que nos diz que devemos estar satisfeitos na providência de Deus. Esse é um antídoto seguro contra a cobiça. Satisfação.
A segunda coisa, então, que nos ordena de maneira direta e objetiva, o 10º mandamento, é que não tenhamos inveja de nosso próximo, a ponto de cultivar em nosso coração o desejo, cobiça, pelo que lhe pertence. Então, a segunda coisa objetiva e direta que está aí no 10º mandamento é que nós não sejamos invejosos. Há duas coisas que precisam ser ditas aqui. Quando você admira alguma coisa que o seu próximo tem, quando você acha legal o carro dele, a casa dele, os filhos dele, a esposa dele, isso não é inveja, isso não é cobiça, é uma admiração. Legal, muito bom aquilo que ele tem. Eu até queria ter um igual, se Deus me providenciasse. Isso não é problema. A Bíblia nos diz que nós temos que nos alegrar com os que se alegram. Nós olhamos para aqueles que têm coisas e outros olham para nós, e nisso não há cobiça. A cobiça é querer não é querer ter um igual, mas é querer ter o que é do próximo. É aí que se consiste a inveja. Então eu não apenas quero um carro igual ao do meu próximo, eu quero o dele, exatamente o dele. Eu não quero uma mulher sábia, submissa, auxiliadora como o do meu próximo, eu quero a dele, exatamente a dele. Eu quero a vida dele, eu quero os filhos dele, eu quero o emprego dele, porque na verdade isso está ligado à primeira ordem. Eu estou tão insatisfeito e vejo que Deus foi tão abençoador com o outro, que eu quero mudar a posição. Eu quero que o outro venha para onde eu estou e sinta na pele o que eu estou sentindo, enquanto eu quero ter o que é dele, para então colocar as coisas no patamar que eu acho que é mais adequado. Então o que nós temos aqui é que este mandamento está dizendo que eu não posso ter uma inveja que me domine a ponto de eu querer tirar o que é do meu irmão. Aí você vai perceber que o 7º e 8º mandamento, eles são quebrados em consequência justamente da quebra do 10º mandamento. E é justamente disso que, muito especificamente, e de uma forma ilustrativa, para nós entendermos o que é a cobiça na prática, que no versículo 17, onde nós lemos o 10º mandamento, nós encontramos lá os itens que nós não devemos cobiçar. Não devemos cobiçar a casa do próximo, ou a mulher do próximo, ou o servo dele, a sua serva, o seu boi, o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao meu próximo. Eu não posso desejar as coisas dele, elas não me pertencem, então elas não podem ser objetos do meu desejo. Mas ainda há uma terceira e última coisa que nos ordena objetivamente o 10º mandamento. E aqui eu vou tomar as palavras de Calvino nas Institutas, que fala assim: tudo o que imaginarmos, o que o mandamento nos ordena, que tudo o que imaginarmos, deliberarmos, desejarmos ou buscarmos, esteja em harmonia com o bem do nosso próximo e com o que lhe é útil e proveitoso. Esse é o preceito positivo, é aquilo que nós temos que fazer, porque vocês já têm aprendido que a lei não é apenas sobre o que nós não temos que fazer, é sobre aquilo que nós temos que fazer, porque tudo que a lei nega, ela nos ordena que façamos o contrário. Não é apenas para nós tomarmos uma atitude negativa e ficarmos neutros contra o positivo. Se nós não pudermos cobiçar as coisas do próximo para prejudicá-lo, nós temos que promover
todo o bem do nosso próximo, tudo que é útil, nos nossos pensamentos, na nossa busca, nos nossos desejos, nós só podemos consentir com aquilo que nos faz cumprir o principal mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O que é muito importante para nós é que o 10º mandamento nos ordena termos os nossos irmãos em nossa mente, pensando no bem deles, planejando o bem deles, buscando o bem deles e trabalhando para isso. A lei, ela nos tira de nós mesmos e então nos leva para Deus e para os nossos irmãos. Romanos 13, versos 8 a 10, você vai observar como é que Paulo explica melhor os mandamentos, em especial o da cobiça. Como é que isso tem a ver de maneira positiva com as nossas vidas, aquilo que nós temos que fazer em relação ao nosso próximo. Romanos 13, de 8 a 10. Leia comigo. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Entendeu? Paulo, ele explica para nós o que a segunda tábua da lei quer que nós façamos. Nós estamos sempre ouvindo: não faça, não faça, não faça. Mas quando nós chegamos à explicação dela no Novo Testamento, todo não se converte em um sim. Qual é o sim aqui? Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que amar o seu próximo. Porque só amando o seu próximo como você ama a você mesmo, você conseguirá negar-se fazer aquelas coisas que estão proibidas na lei. Inclusive, cobiçar o que é o do seu próximo. É por isso que a lei nos ordena, o 10º mandamento nos ordena objetivamente, que não apenas nós não cobicemos, mas que os nossos desejos se voltem para o bem do nosso próximo. Não apenas a nossa prática, mas os desejos mais profundos do nosso coração contemplem o bem-estar do nosso próximo. Vamos adiante? Agora vamos sair daquilo que está claro, objetivo, para nos aprofundarmos nas implicações da lei no que diz respeito ao 10º mandamento. De maneira mais profunda, este mandamento ordena que cuidemos do nosso coração. De maneira mais profunda, este mandamento ordena que cuidemos do nosso coração. Por que isso? Você vai observar que no 10º mandamento, você tem uma repetição do 7º e do 8º. Mais ou menos assim. Você tem lá: você não pode cobiçar as coisas, os bens materiais do seu próximo. Esse é o princípio que está lá no 8º mandamento: não furtarás. Não desejar o que não é seu, a ponto para não ter que praticar o roubo. Da mesma forma, no 7º mandamento, nós temos esse princípio lá: não adulterar, não cobiçar a mulher de outro e não adulterar com ela. Parece que está se repetindo o mandamento, mas não é isso. É porque este mandamento ele sai do âmbito do exterior. Este é um mandamento que não trabalha na prática, não trabalha naquilo que é exterior, nos pecados que se podem ver. Este é um mandamento que vai ao coração,
Onde o pecado nasce? Onde nós começamos, de fato, a realizar o mal? Ao contrário do que nós costumamos pensar, que no Antigo Testamento Deus estava preocupado apenas com a prática, e no Novo Testamento Jesus aplica o espírito da lei, transformando isso em sentimentos do coração, nós vemos na própria lei, no seu fechamento, que não é assim, que Deus está preocupado sim com o coração, não apenas com o comportamento, mas Deus está preocupado com aquilo que nasce no coração do homem, os seus desejos, os pecados internos, aquilo que domina o coração, que a Bíblia chama de concupiscência ou cobiça. Então nós temos, quando lemos o 10º mandamento, essa quebra de que o mandamento, conforme está na lei do Senhor, a lei moral, ele é apenas externo. Não. Aqui nós temos um mandamento que trata do coração e não das práticas apenas. Trata da fonte, do desejo e não do comportamento apenas. A segunda coisa que nós vemos aqui é que a quebra de todos os outros mandamentos, observe isso, a quebra de todos os outros mandamentos se dá primeiramente no coração, quando cobiçamos. Neste ponto, o primeiro e o último mandamento se encontram. Aqui nós temos um encontro de uma lei que se fecha perfeitamente. Primeira tábua e segunda tábua entram em plena coerência no primeiro e no último mandamento. E por que é assim? Por quê? A quebra de todo mandamento, de qualquer mandamento dos 10, é primeiramente a quebra do primeiro mandamento. Quando eu desobedeço a Deus, quando eu resolvo agir segundo a minha vontade, Deus não é mais o Deus que está diante de mim, é um outro Deus. Pode ser eu mesmo, pode ser a pessoa que eu quero agradar com o ato que eu estou cometendo, pode ser aquilo que eu quero angariar com o meu pecado, enfim, toda vez que eu peco, não importa de que natureza seja esse pecado, eu estou dizendo que Deus não é o Senhor da minha vida, mas que eu sou o Senhor da minha vida e faço as coisas como me agradam que sejam feitas e não como agrada a Deus. Então eu quebro o primeiro mandamento. Sempre que eu quebro a lei, em qualquer dos mandamentos, eu quebro o primeiro mandamento. Davi, quando confessou o seu pecado no Salmo 51, ele fala assim: pequei contra ti somente. Pequei contra ti somente. Todo pecado é primeiro contra Deus. Todo pecado é primeiro contra Deus. Todo pecado é a quebra do primeiro mandamento. Agora tem uma outra coisa. A quebra de qualquer dos mandamentos começa com a quebra do 10º mandamento. A quebra de qualquer mandamento começa com a quebra do 10º mandamento. Quando alimentamos desejos cobiçosos contra Deus e contra os nossos irmãos. O que me faz querer tomar o lugar de Deus? O que me faz querer roubar a sua glória e tê-la para mim, na satisfação daquilo que eu acho que eu mereço? É justamente a cobiça, é justamente o desejo que está no meu coração me dominando. E eu estou tão afim de satisfazer esse desejo, que eu estou disposto a pecar para isso. Então, quando a cobiça domina o meu coração, eu estou disposto a qualquer coisa, inclusive roubar a glória de Deus. Então, todo mandamento quebrado começa com a quebra do 10º mandamento. Esses são os mandamentos basilares, os fundamentais.
Se eu observar o primeiro e observar o 10º, eu cumpro toda a lei. Se não houver desejos em meu coração que me dominem, além do desejo pelo próprio Deus, se não houver outros, então eu não peco. Porque o centro, o objeto do meu desejo, do meu amor, é o Senhor, meu Deus. Quando Ele não é, eu peco. Então, a quebra da lei é justamente quando eu deixo que um Deus, chamado desejo, domine o meu coração, então eu estou disposto a quebrar tudo. E é muito fácil você compreender isso. Você está tomado por um desejo pecaminoso, controlador. Ele domina a sua vida. E você quer satisfazê-lo. Só que há uma série de obstáculos entre você e o seu desejo. Então você precisa quebrar esses obstáculos. Se esse desejo é pecaminoso, ele vai contra a moral. Ele vai contra aquilo que Deus estabelece como certo e errado. Então o primeiro obstáculo a ser destruído, qual é? Deus. Por isso diz o insensato em seu coração: não há Deus. Ele se corrompe e pratica as piores coisas. Só que não é só aquele insensato que você está imaginando. Toda vez que você toma a decisão de cumprir um desejo pecaminoso, você vai destruir esse obstáculo. É o primeiro que você vai tirar da sua frente. Deus, a sua glória, o seu direito por obediência, o seu trono tem que ser desfeito. Quando o diabo convenceu Adão e Eva de pecarem, o argumento dele foi contra quem? Contra Deus. O argumento não foi que a árvore era boa, que a árvore era gostosa, que ela não faria mal. O argumento foi que Deus atrapalha vocês de conseguirem o que vocês querem. Deus é descartado. Então eu quebro o primeiro mandamento, eu troco a glória de Deus pela glória da criatura e passo a adorar a criatura ao invés do Criador. Eu desonro o nome de Deus. Eu não tenho tempo para Deus. Eu quebro o quarto mandamento, porque afinal Deus não existe. Esses dias eu estava ouvindo um vídeo, que fala sobre ateísmo cristão. Já ouviu falar sobre isso? Ateísmo cristão. Parece incoerente, né? Como um cristão pode ser ateu? Um cristão pode ser ateu quando ele diz que acredita em Deus, mas vive como se Deus não existisse. É o ateísmo cristão. Eu digo que acredito em Deus, mas eu vivo como se Deus não existisse. Fácil de entender. Agora, depois que eu quebrei e destruí os obstáculos mais difíceis, que são aqueles que estão consolidados no caráter e na glória do próprio Deus, o que eu farei com aqueles que são iguais a mim? O meu próximo. Se eu não conseguir manter respeito pelo Criador, o dono de toda a glória, por causa do meu desejo, se eu encontrar alguém entre mim e o meu desejo, eu tenho a disposição de fazer qualquer coisa. Se forem meus pais, eu terei toda a disposição para desonrá-los, para desobedecê-los, para ir contra as suas ordens, para manchar o nome deles. Se este for um próximo que atrapalha muito, eu posso até matá-lo. Se não, fisicamente, em meu coração, fazendo dele objeto do meu ódio. E nós costumamos separar o mundo dessa maneira. Pessoas que me ajudam a cumprir os meus desejos, pessoas que me atrapalham a cumprir os meus desejos. E ai daquele que estiver no segundo grupo. Eu estou disposto a tudo com ele.
Se o objeto do meu desejo é a mulher do meu próximo, eu estou disposto a tomá-la dele. Se é algo que meu próximo tem, eu estou disposto a tirar dele. Se é a reputação do meu próximo, eu estou disposto a desfazer a reputação dele. Porque o meu desejo me domina, o meu desejo me controla, e para satisfazê-lo, eu não tenho mais moral. Eu estou disposto a fazer qualquer coisa. Eu quebro qualquer dos mandamentos. Tiago, abra sua Bíblia. Tiago 1, 14 até 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de ter concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós temos aí uma linha familiar, né? Como é que o pecado nasce e como ele tem seus próprios filhos. Muitas vezes nós somos tomados de pensamentos pecaminosos. E nem sempre eles descem ao nosso coração. Nós cortamos eles quase que imediatamente. Graças a Deus que por sua graça e por vontade, boa vontade nossa, nós conseguimos fazer isso. Você deve ter acontecido isso com você várias vezes num dia. Infelizmente nós temos que reagir contra pensamentos como estes. Mas às vezes não é assim. Às vezes o pensamento desce ao coração e se transforma em um desejo que nos acaricia, que nos envolve. E no decorrer do tempo esse desejo, ele vai criando raízes, ele vai nos dominando e então ele concebe. Ele fica grávido. Tem lá um bebezinho agora. Chama pecado. E ele começa a gerar esse pecado. Ele vai gerando esse pecado. E se não houver tratamento, esse pecado é consumado. Ele se torna uma realidade. E não para por aí. Agora o pecado, ele mesmo gera alguma coisa. Ele gera a morte. Há uma dinâmica naquilo que a Bíblia nos ensina sobre como o pecado começa. É por isso que é errado, e é isso que Tiago está dizendo aqui, é errado você dizer que a culpa do seu pecado é de outra pessoa, ou que a culpa, a responsabilidade do seu pecado é da situação que você vive, pois não é. Não é. O que nos tenta, o que nos leva a cultivar um pecado até que ele produza o seu próprio fruto, é o meu coração, é o seu coração, é a cobiça que reside nele, é ela que lhe tenta, é ela que lhe atrai, é ela que lhe seduz. O 10º mandamento está falando da coisa mais perigosa que existe na estrutura humana: o seu coração cobiçoso. É daí que vem o pecado. É daí que ele surge. O Senhor Jesus Cristo, ele várias e várias vezes ensinou isso. Do coração procedem adultério, maus desígnios, homicídios, roubos e assim por diante. O 10º mandamento nos aponta para o grande perigo que é ter um coração dominado pela cobiça e pelos desejos. Há uma história na Bíblia, há várias, eu escolhi uma delas, sobre como o que Tiago disse se torna muito prático. Josué 7, 21. Neste começo aqui de Josué, são aquelas primeiras cidades que estão sendo conquistadas. As duas primeiras foram Jericó e depois Ai. Jericó foi um sucesso. A campanha que Josué liderou contra aquela cidade
foi vitoriosa, uma cidade fortificada, de homens poderosos, contudo sucumbiram de uma maneira muito fácil até, graças ao poder de Deus, contra aquele povo. Quando Deus mandou Josué atacar Jericó com o seu povo, Deus falou que eles tinham que acabar com tudo, matar todos, e não pegar nada que tivesse ali. Aquela empreitada, aquela campanha não traria despojos. E eles foram vitoriosos nisso. Finalmente, depois de Jericó, o próximo inimigo era Ai. Você conhece a história. E lá era uma outra situação, muito mais fácil. Tanto é que Josué enviou apenas 3.000 homens. O resto ficou descansando. Mas ali foi desastroso. Morreu muita gente. Israel não conseguiu vencer aquela batalha. Além de vergonhosa derrota, o prejuízo físico, humano, foi muito grande. Muitas pessoas morreram. E por que isso aconteceu? Porque alguém não obedeceu a Deus. Porque alguém na campanha contra Jericó não se guardou de pegar as coisas que estavam lá e que Deus disse que não deveria pegar. Esse homem se chamava Acã. E veja o que diz aqui no versículo 21. O que ele fala que aconteceu? Isso é o julgamento dele. Depois disso aqui ele morre apedrejado. Ele e toda a sua família. Diz assim, vamos ler juntos? 7:21 de Josué. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Veja que interessante aqui. Vi, cobicei e tomei. Vi, cobicei e tomei. Quando a Bíblia fala do coração, ela não está falando das emoções apenas. Nós sempre pensamos aqui, que coração tem a ver com emoção, com se apaixonar. Na Bíblia, eu já falei para os irmãos, coração é o centro do homem. Ali estão razão, emoção e vontade. Razão, emoção e vontade. Quando a Bíblia nos dá o 10º mandamento, quando Deus nos dá o 10º mandamento, e diz que nós não devemos cobiçar, ela está dizendo que a nossa razão, a nossa emoção e a nossa vontade não podem ser dominadas por um desejo, senão o desejo por Deus. Aí veja aqui o que aconteceu com Acã. Acã, quando viu, teve a sua mente invadida. Essa é a primeira barreira que o pecado vence em nós. Se ele conseguir nos convencer, nós estamos perdidos. Ele viu, aquela imagem entrou na sua cabeça e virou uma cobiça. Ele quis aquilo. Depois, ele teve a cobiça em si. Isso virou um sentimento, um desejo em seu coração. As suas emoções agora estavam comprometidas. E uma vez aquecido o coração por essas emoções, o próximo passo é convencer a vontade. E a vontade já estava dominada pelo pecado. E então ele foi e tomou. Desobedeceu a Deus, colocou a si próprio no lugar de Deus e quebrou todos os mandamentos, porque cobiçou e pecou contra o Senhor. É assim que acontece em nossas vidas. Alguma coisa entra em nossa mente e nós permitimos que ela fique ali. E nós pensamos nisso. Nós alimentamos esses pensamentos. Nós elaboramos esses pensamentos. Nós permitimos que eles aqueçam o nosso coração. Então as nossas emoções são tomadas. Eu confundo amor
com cobiça. Eu confundo fome com cobiça. Eu confundo ódio com cobiça. Eu confundo uma série de sentimentos que no final das contas não passa de cobiça. Meu Deus, eu não sei viver sem Ele. Você está cobiçando alguém. Como você não sabe viver sem uma pessoa? Você nasceu sem ela, então você consegue viver sem ela. Meu Deus, e agora como vai ser sem o meu emprego? Cobiça. E agora meu marido vai morrer, como é que eu vou ser viúva? Vai ser viúva. Ou viúvo. Vai sofrer. Mas não são essas coisas que vão satisfazer o seu coração. Não são estas coisas onde você coloca o seu desejo que de fato vão lhe satisfazer. O erro está no fato que nós colocamos o nosso desejo naquilo que não satisfaz. E como não satisfaz, eu tenho que pecar para sentir algum tipo de satisfação. Este é o problema. Acã morreu por conta do seu desejo incontrolado. Este mandamento, finalmente, também ordena que o que Deus havia ordenado anteriormente, ou seja, todos os 9 mandamentos, deve ser realizado com carinho sincero do coração. Sabe o que é muito interessante, irmãos? Eu tenho ensinado isso para as meninas e tem sido difícil. É que não basta apenas obediência. Tem que haver prazer nela. Tem que haver alegria em obedecer. E é isso que esse mandamento nos diz. Que não adianta, ainda que tenha algum valor, você se comportar, você fazer as coisas certinhas, você ser um legalista, que tica todos os itens da lei, cotidianamente, se isso fosse possível, você ticaria. Mas você não tem nenhum prazer naquilo. Aquilo para você, na verdade, é um fardo. É algo que lhe tira o prazer. Você acorda de manhã e fala: que coisa, mais uma vez ter que viver esse estilo de vida só para agradar a Deus. Eu não tenho prazer nisso. Não é esse tipo de coisa que Deus quer. Deus não quer um tipo de relacionamento com Ele baseado em sofrimento e obrigações. O mandamento que Deus dá para o seu povo é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus. A obediência sem prazer não é uma obediência que agrada a Deus. O que Deus quer é que nós tenhamos um senso de obrigação e que esta obrigação seja todo o nosso prazer. Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Antes, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele está falando da lei de Deus. João fala: os mandamentos do Senhor não são penosos. Jesus, encarando a sua missão na cruz, ele disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O que esse mandamento está dizendo é que nós devemos ter prazer em obedecer o Senhor. Esse deve ser o meu deleite. Essa deve ser a minha expectativa, deve ser a minha oração. Como o salmista no Salmo 119 fala de maneira abundante: como amo a tua lei, como amo a tua lei. Ela para mim é mais doce que o mel. O destilado dos favos é mais puro que o ouro finíssimo e depurado. Como eu amo a tua lei. Obediência de coração.
É o que Deus requer de nós. Para nós encerrarmos, falar isso tudo sem falar de Jesus seria um absurdo completo. Então eu quero mostrar para os irmãos aquele que cumpriu o 10º mandamento, como cumpriu toda a lei. Jesus venceu cobiça e desejos do coração. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Então abra sua Bíblia no capítulo 4, verso 11. Deixa eu ler para os irmãos. Mateus 4, de 1 a 11. É a tentação de Jesus. Veja bem, o que diz o texto? A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A primeira tentação de Jesus vai dentro de um desejo legítimo. 40 dias, 40 noites, com fome. O diabo então aparece para ele e fala assim: se és filho de Deus. E aqui ele não está duvidando. E é o pior nesse texto. Ele não está colocando dúvida se Jesus é ou não é filho de Deus. A expressão aqui é mais ou menos assim: uma vez que você é o filho de Deus, já que você é o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E então satisfaça a sua fome. É um desejo legítimo e você tem o poder para isso. O que Jesus responde para Satanás? Ele fala: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele fala: os meus desejos não são satisfeitos por pão e água. Quem me satisfaz é a palavra do Senhor. Jesus venceu, e é por isso que a lei é graciosa para nós, porque Ele cumpriu em nosso lugar. É por isso que somos salvos, porque quando Deus nos cobrar a respeito do 10º mandamento, Ele verá que Cristo o cumpriu. Ele não cedeu às cobiças. Essa é a nossa segurança. Mas aqui também está o modelo de como nós lidamos com os nossos desejos, mesmo aqueles que são legítimos. Se os desejos legítimos ficam no lugar de Deus, eu os nego completamente. Porque eu sei que mais do que qualquer desejo, o Senhor me satisfaz. E só Ele me satisfaz. Então o diabo não se deu por vencido, ele continua no verso 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Você lembra da oração de Jesus no capítulo 17 de João? O começo da oração é assim: Pai, eu glorifiquei o teu nome na terra, entre aqueles que o Senhor me deste. Aí sabe o que ele pede a Deus? Agora, me devolva aquela glória que eu tinha com o Senhor antes da fundação do mundo. Sabe do que Jesus tinha saudade realmente?
do tempo que ele vivia na glória do Pai. É o que ele pede na sua última oração antes da cruz. Pai, devolve aquela glória que eu tinha com o Senhor antes que houvesse mundo. Esse era um desejo legítimo no coração de Jesus. O desejo por glória, afinal ele é Deus. Ele é Deus, que se despojou da sua glória para se fazer servo, andar entre nós, obedecer até a morte, inclusive o 10º mandamento, para depois ser assunto aos céus e ter o nome que está acima de todo nome. E deste nome, por este nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas nesse momento da tentação, Satanás lhe ofereceu glória. Era um desejo legítimo no coração de Jesus. Aqui está a glória do mundo. Está para você, se você quebrar o 1º mandamento. E é no 1º mandamento que Jesus vai. Os meus desejos não estarão acima da glória que é devida ao Senhor. Somente a Deus adorarás, só a Ele darás culto. É assim que diz a palavra. Aqui nós temos a segurança, porque vemos Cristo vencer por nós. Onde nós falhamos, muitas vezes buscando a glória deste mundo, o que este mundo pode nos oferecer, o prato de lentilhas, ou a comida de porco que Ele nos dá, em lugar da glória de Deus. Deus tem um tesouro tão maravilhoso para os seus filhos, e nós muitas vezes somos tentados e caímos na tentação de trocar a glória de Deus pela glória deste mundo. Mas Cristo venceu, e porque Ele venceu, não há condenação sobre nós, quando nós cedemos às tentações dos nossos desejos. Glória a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas aqui está o modelo. Não se contente com a glória barata que Satanás lhe oferece. Não se contente com a glória barata que o seu coração deseja. Não espere a glória deste mundo, esta glória passa. O mundo é como erva, a sua glória é como flor da erva. Ela seca e murcha, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. E Cristo sabia disso. E homem como era, perfeito varão, venceu a tentação quando vislumbrou a glória que lhe aguardava. Humilhai-vos, pois, sobre a poderosa mão de Deus, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Meus irmãos, a cobiça é onde tudo começa. Estamos na situação que estamos por causa da cobiça de Adão e Eva. O mundo, o cosmos, está envolvido nisso tudo por causa da cobiça de Satanás. A vida da gente se desvia para caminhos tortuosos porque cedemos à tentação da nossa cobiça. Graças a Deus por Jesus que venceu as suas cobiças e as nossas cobiças. Graças a Deus porque Ele nos deixou o modelo. Se Cristo venceu, nós com Ele podemos vencer também. O que tem ocupado o seu coração mais do que Deus? Se isto é maior do que Deus, saiba, você já tem um ídolo e ele lhe dominará. E a partir de agora você estará disposto a fazer o que você quiser. Clame ao Senhor para que Ele quebre os seus ídolos, para que Ele domine a sua vontade e para que você possa dizer como o salmista: quando irei e me verei perante a face de Deus? Assim como a corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Curve sua cabeça, ore ao Senhor.